O STF rachou. Um ditado muito antigo: rei morto, rei posto. E parece que o trono do STF está balançando de um jeito que não se via há muito tempo. A casa caiu para o Moraes e os ratos estão abandonando o navio. Depois de ser carimbado pela Lei Magnitsky, o nosso imperador tentou uma jogada de mestre para mostrar que ainda tinha o poder. Ele quis que todos os outros ministros assinassem uma cartinha de amor em sua defesa, uma nota de repúdio contra a interferência americana. O problema? Mais da metade dos colegas olhou para ele e disse: nem a pau, Juvenal. Eles perceberam que o barco estava afundando e ninguém quer afundar junto. A recusa em assinar a carta foi só o começo do vexame. A segunda tentativa de mostrar união foi um jantar na casa do Lully. Dos 11 ministros, só 6 apareceram. E ainda assim, aos trancos e barrancos, foi um fracasso retumbante. A foto da solidão. O recado foi claro: a lealdade do STF dura até a página número 2. Ou melhor, até a primeira sanção americana, até a primeira sanção do Tesouro americano. Até o Lula, que ia fazer um pronunciamento em rede nacional para defender o seu soldado, meteu o rabinho entre as pernas e... Não. O medo de uma retaliação dos Estados Unidos falou mais alto. O que a gente está vendo é só o começo do fim de uma era. O racha no STF é a oportunidade de ouro para que a própria corte se livre do seu elemento mais tóxico. O que houve na reabertura hoje dos trabalhos do STF? Uma mistura de desespero, ameaça e a mais pura cara de pau. 8 deles ficaram calados. A sessão, que durou só 1 hora, foi basicamente um ato de desagravo ao imperador Moraes. O trio de ferro da corte, Barroso, Mendes e o próprio, pegou o microfone para defender o indefensável e atacar quem eles não podem mais censurar. Chegaram ao ponto de chamar o ex-presidente americano, o Donald Trump, de miliciano. É o tipo de coragem que só aparece quando o alvo está longe e não pode se fazer nada, pelo menos não diretamente. O discurso do Moraes foi uma pérola de autoritarismo. Ele disse que uma organização criminosa miliciana está tentando coagir o STF e comparou os críticos às 10 pragas do Egito. É a velha tática de vitimizar e chamar de golpe qualquer tipo de oposição. Ele ainda mandou um recado direto para o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, chamando-os de pseudo-patriotas e prometendo uma resposta à altura do judiciário. É a ameaça velada, o recado de que a caneta ainda teria alguma tinta. Mas o detalhe mais importante que realmente mostra o racha na corte foi o silêncio. 8 dos 11 ministros ficaram calados, não disseram uma palavra para defender o Moraes. É um sinal claro que o trio Moraes, Gilmar e Barroso estão isolados. A maioria percebeu que o navio está afundando e ninguém quer afundar junto. O problema Moraes é como os banqueiros amigos estão tratando a Magnitsky do Xandão. Nós avisamos. O problema é o seguinte: virou um abacaxi gigantesco no colo de cada presidente de banco desse país. A situação é essa. Como um indivíduo sancionado pela Lei Magnitsky, Moraes está proibido de fazer operações em dólar e de usar qualquer função de crédito ligada ao sistema financeiro americano. Aí começa o grande dilema e a dor de cabeça dos banqueiros. De um lado, você tem o Tesouro Americano, o sistema SWIFT, que controla as transações globais e a ameaça concreta de multas bilionárias e bilionárias em dólar. E isso não é blefe, porque o Banco do Brasil já sentiu essa mão pesada. O Moraes não é o primeiro brasileiro sancionado. Ele teve uma multa que, se eu não me engano, foi de 900 milhões, quase $1 bilhão, por manter a conta de uma pessoa sancionada. Nenhum banco quer ser o próximo. Desafiar os Estados Unidos significa arriscar ser expulso do sistema financeiro mundial, ao fim de qualquer banco. Do outro lado, você tem a pressão do STF. Segundo consta, o ministro Gilmar Mendes já mandou recado de que nenhum banco pode se negar a prestar serviços ao Moraes. Ou seja, o STF pode ordenar que os bancos ignorem a lei americana e as regras do sistema financeiro global para proteger um dos seus. É uma ordem que pode colocar os bancos a fazer um suicídio financeiro. O STF essencialmente está dizendo para os bancos: o problema não é meu. Se vocês forem destruídos, segura aí, filhão. Se a justiça brasileira força um banco a manter a conta de alguém sancionado por violação dos direitos humanos, o que impede amanhã um traficante internacional, que, se eu não me engano, foi algo relacionado ao Hezbollah, o outro brasileiro que o Banco do Brasil sofreu aquela multa altíssima, e também entre e exija o mesmo direito. Abre-se um precedente, entre outros tantos abertos, perigosíssimo, que pode isolar o Brasil de uma vez por todas. A sanção, que era para ser pessoal no CPF de um ministro, virou uma crise sistêmica. Os bancos brasileiros estão em meio a esse cabo de guerra, forçados a escolher entre a falência internacional e a fúria de uma corte que se recusa a aceitar as consequências dos próprios atos.